tanto o cigarro de tabaco quanto o cigarro de maconha, a combustão do cigarro leva ao pulmão uma série de substâncias que são cancerígenas. Tá? O destaque é os chamados hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, cujo protótipo é uma substância chamada benzopireno, que é presente tanto no cigarro comum quanto na queima do cigarro de maconha. Então, assim, é importante que as pessoas saibam também, tanto o usuário quanto aqueles que pesquisam, aqueles que propõem eventualmente a liberação do uso da maconha, tá? Que a maconha também pode produzir danos pulmonares, doença pulmonar obstrutiva crônica, quer dizer, a famosa bronquite crônica, né? E também, potencialmente, pode ser produtora de câncer de pulmão. Todos os consumos de substâncias orgânicas que são fumados ou queimados incompletamente, nós falamos de combustão incompleta, produzem cancerígenos. A carne que nós comemos, se ela está queimada, isso também tem. Então, se cannabis é vaporizado, não tem combustão. É vapor e somente as substâncias ativas do cannabis, mas não tem essas substâncias que produzem câncer. In Amsterdam, many people come to Amsterdam for a weekend and they drink and use drugs and go to the red light district, and so this Amsterdam is a bit famous about it too. So and yeah, we have some accidents with people who get sick because of that. It's mostly a combination of being tired and smoking cannabis and having alcohol. So it's Tem estudos que mostram que muitas vezes as vítimas fatais de acidentes de trânsito, tem estudos que demonstram isso claramente, ou consumiram álcool, ou consumiram álcool associado a outras drogas, inclusive cannabis, mas há um número significativo de indivíduos que se envolveram em acidentes de trânsito grave tendo consumido unicamente cannabis. But of course it's not very clever to smoke and drive, so it's not clever to drink and drive either. So it's actually the same, to use drugs and to drive a car. It's not a good combination. Se eu que não uso cannabis fumo a hora, não deveria dirigir. Por quê? Porque tem uma alteração da consciência, da coordenação e do controle da relação tempo-espacial. Para dirigir é muito importante saber calcular a distância e o tempo de reação. Mas o usuário crônico tem compensado isso. É mais perigoso que alguém que fuma ocasionalmente dirija que alguém que usa habitualmente. O fato de que uma planta tenha um componente que tenha algum benefício não faz com que o consumo dessa planta como um todo deva ser também considerado de benefício. Taquicardia, aumento da frequência cardíaca, que não é muito importante, mas se uma pessoa tem problema cardíaco, não é a melhor recomendação. Mas, por exemplo, o uso medicinal do cannabis, as pessoas que começam o tratamento, depois de um tempo, a curto prazo, como outros medicamentos, não tem mais taquicardia. Então, existem vários estudos que mostram efeitos danosos do uso crônico da cannabis, do consumo crônico da cannabis, por exemplo, para o aparelho cardiovascular, inclusive podendo produzir quadros graves, como uma síndrome coronariana aguda ou um infarto do miocárdio. Isso está bem demonstrado, tem vários estudos, inclusive estudos recentes muito bons publicados na França, mostrando que a incidência de complicações cardíacas no consumo continuado da cannabis é relativamente importante. Né? Cocaína com maconha, ele se sente melhor, mas ao mesmo tempo a taquicardia é pior, porque os dois se potencializam nesse efeito. Existem efeitos sobre a imunidade, existem efeitos sobre a fertilidade, alterações tanto do sexo masculino como do sexo feminino, com prejuízo da fertilidade. Outros efeitos secundários que são questionados é a produção de psicoses, não dá certo. O problema é a pessoa que usa no cannabis. Nós hoje sabemos que CBD, canabidiol, um dos componentes, pode ser utilizado para tratamento de estados de ansiedade, síndrome de estresse pós-traumático, depressão e inclusive esquizofrênia, psicose. CBD, mas não THC. Então,
as variedades que podem usar essas pessoas são variedades muito ricas em CBD, muito baixo. Por exemplo, esse canabidiol que nós utilizamos para tratamento de epilepsia refratária nos meninos, eles não estão alterados da consciência. Em pacientes predispostos, quer dizer, um paciente que tiver um substrato para o desenvolvimento no futuro de doenças psiquiátricas, por exemplo, tá? A cannabis pode servir, o consumo da cannabis pode servir como um gatilho para o desencadeamento de um quadro psicótico. Nós não temos receptores de canabinoides, o centro respiratório e o centro cardíaco, por isso não existe a sobredose fatal com canabinoides, como com opiáceos, porque não existe paro respiratório, não existe paro cardíaco por uso de cannabis. Se pode ter uma mal viagem, pode ter náuseas, pode ter vômitos.